Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a geração de malha e a análise do escoamento de sangue no interior de uma artéria. E isso vai ser feito com o ANSYS Meshing para gerar malha e o Fluent para configuração e execução do escoamento. Então aqui nessa imagem a gente observa a artéria com uma entrada e duas saídas. Então a gente tem uma bifurcação em algum momento e temos duas saídas do sangue nessa artéria. Então a gente vai impor velocidade na entrada e pressão na saída. O sangue vai ser tratado como um fluido não newtoniano e a gente vai usar o modelo de Carrot. Para esse aqui estão os coeficientes que a gente vai usar para configurar o material. À direita a gente tem então as condições de contorno de entrada que são transientes, a velocidade varia com o tempo. Então o que a gente observa nesse gráfico é a velocidade em y, né, na vertical, e no eixo horizontal a gente tem o tempo. A gente observa então que há uma repetição do padrão de velocidade na entrada a cada meio segundo. E esse perfil de velocidade vai ser imposto usando o DF. Então a gente pode passar para o Workbench e a gente vai arrastar a caixa de Fluid Flow, aqui Analysis Systems, do Fluent, para a área de projeto. Na célula Geometry, a gente vai clicar com o botão direito, selecionar Import Geometry e Browse para puxar o arquivo STEP que representa a artéria. Uma vez lida a geometria, a gente pode passar para a segunda célula de geração de malha. Botão direito em Mesh, Edit. Já temos a geometria importada no ANSYS Meshing e a primeira coisa que a gente observa é que a parede da artéria está representada por uma série de superfícies e isso pode gerar uma dificuldade ou uma malha superficial com variação de tamanho de elementos. A gente vai observar esse efeito em seguida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir as name selections. Então, a gente muda o modo de seleção para face e eu vou primeiro então configurar as duas saídas, selecionar aqui, botão direito, Create Name Selection, Outlet 1, ok. E a segunda saída, clica na superfície, botão direito, Create Name Selections, Outlet 2. Agora falta a entrada, então a gente vai rotacionar a geometria, voltar para o modo de seleção de face, seleciona a entrada, botão direito, Create Name Selection, Inlet. A gente observa agora na árvore que a gente tem as três regiões definidas. Agora clicando em Mesh, a gente tem então aqui a Physics SFD e o Solver Fluent. A gente pode gerar malha com as configurações já próprias do ANSYS Meshing e ver como é que fica a geração de malha. Então eu vou clicar em Generate.
Então aqui a gente consegue observar na parede da artéria que tem regiões com variação de tamanho de célula. Isso acontece por conta da quantidade de superfícies que representam essa parede. Então, onde há união daquelas arestas, pode acontecer esse fenômeno de variação de tamanho de célula. Então, a gente pode tentar gerar uma malha mais uniforme usando o método patch independent. A gente vai fazer isso. Então, venho aqui Mesh, botão direito, Insert Method. Vou selecionar a geometria, Apply, e no método vou botar aqui tetaedro com o Patch Independent. O Patch Independent ele ignora esses detalhes geométricos quando estão numa mesma região. Se eu identifico uma superfície ou várias superfícies com Name Selection, o Patch Independent então respeita essas regiões. Mas se eu tiver várias superfícies unidas numa única região, que é o caso da parede da artéria, ele pode então ignorar esses detalhes geométricos. E aqui a gente vai mudar essa opção de Smooth Transition para On, para deixar mais homogênea a transição entre elementos pequenos e grandes. E outra coisa que a gente vai mexer aqui no Sizing, no size a gente vai manter, mas aqui o tamanho do elemento padrão a gente vai botar 1 milímetro. E mais uma coisa que a gente vai alterar nós vamos gerar malha com inflation. Então a gente vai alterar aqui Use Automatic Inflation para a opção de Program Controlled. Isso quer dizer que o ANSYS Meshing vai gerar inflation nas superfícies que não foram identificadas como Name Selection, que são as paredes. Então a gente pode clicar aqui de novo em Generate. Então aqui a gente tem a malha final, e a gente observa que a malha na superfície da artéria já não tem mais aquelas variações bruscas de tamanho de elemento. As variações que a gente observa aqui são variações em função da curvatura, porque a gente manteve ativo a variação de tamanho em função de curvatura e a de proximidade está desativado. Tá? Como a gente não tem superfícies próximas, a gente manteve desativado a captura por proximidade. Se a gente expandir Statistics, a gente percebe que a malha tem em torno de 160 mil elementos e 57 mil nós. E expandindo qualidade, a gente pode observar como que ficou a qualidade dos elementos. Então a gente seleciona o Orthogonal Quality e a gente observa que o valor mínimo 0,25, que está acima do recomendado, que é 10 na menos 2. Então a gente tem uma malha boa para enviar para o solver. Aí se a gente der um zoom na região da saída, a gente observa as camadas de prisma que foram geradas junto das paredes. Então prisma e depois tetraedro.
Tá? E com isso a gente pode então passar para o Fluent. Então a gente pode fechar aqui. A célula Mesh tem um raio amarelo dizendo que a gente precisa atualizar, então botão direito, Update. Agora a gente já tem a malha gravada no formato compatível com o Fluent. A gente pode clicar na célula Setup, botão direito e Edit. Assim a gente abre o Fluent. No Launcher do Fluent a gente vai ativar a dupla precisão e clicar em Start. Agora a gente já tem o Fluent aberto com a malha importada e a gente pode configurar o caso. Primeira coisa é trocar o regime de escoamento para transiente, já que a velocidade da entrada muda com o tempo. Na segunda aba Physics, a gente vai desativar o modelo de turbulência aqui em Viscas, porque o fluido não newtoniano ele está configurado para escoamentos luminares, então a gente vai ativar o modelo laminar, ok. E aqui em Materials, a gente vai então trocar a definição do material, que é ar, o padrão do Fluent, para sangue, blood. Aqui a densidade vai ser 1060 e a viscosidade a gente vai selecionar o modelo de fluido não newtoniano, no caso o Carrot. E aqui ele vai nos pedir então aqueles coeficientes. Então aqui o lambda 3.313, 0.3568, Zero Shear Viscosity 0.056, e Infinite Shear Viscosity 0.0035. Ok. Aqui pergunta se quer trocar o ar. Sim, quero trocar. Change, Create, Close. Para verificar se o Fluent realmente trocou o ar para sangue, a gente pode vir aqui ainda na aba Physics, Cell Zones, e aqui no domínio, clicar em Edit e verificar se ele trocou para sangue, que é para Blood. Tá? Opcionalmente a gente pode trocar o nome desse domínio para Fluid, por exemplo. Apply. E o próximo passo então seria as condições de contorno. A gente pode vir aqui para Boundaries
Mas para impor aquela condição de contorno de velocidade variando no tempo, a gente vai usar o UDF. E para que a UDF seja lida pelo Fluent, é preciso compilar. Então a gente vem aqui em User Defined, Functions, Interpreted. Então a gente vai interpretar a UDF linha por linha. O Fluent vai compilar linha por linha aqui. Interpreted, Browse. Eu vou puxar o UDF aqui, chamada vinlet underline udf.c. Ok. Interpret. A gente pode abrir essa UDF no editor de texto para olhar o conteúdo dela, está aqui. Então é uma macro do tipo define profile. E a gente vai usar essa macro define profile para impor velocidade variando no tempo. Então a gente observa aqui que a gente tem a função desse perfil variando com o tempo. A gente observa aqui a variável que a gente vai usar lá para calcular a velocidade vai mudar em função do tempo de cálculo. Então a gente pode minimizar aqui, voltar para a aba Physics e em Boundaries a gente pode clicar em Inlet, Edit. Uma vez compilado o UDF, o nome da UDF compilada vai aparecer aqui na opção de Velocity Magnitude. Então a gente pode agora selecionar aqui o UDF Inlet Velocity. Sem compilar o UDF, essa opção não apareceria. Apply, Close. Aí eu tenho as duas saídas, a gente vai impor pressão na saída. Então aqui a gente vem Edit, no Outlet 1, e nós vamos colocar uma pressão 13.332 pascais. Isso aqui é uma pressão relativa. Apply. Close. Mesma coisa para o Outlet 2. Então a gente vem aqui, Edit, 13.332. Apply e Close. Então a gente tem as condições de contorno impostas. E a gente poderia rodar o caso, mas a gente vai criar uma função para acompanhar a evolução da física. Então a gente vem aqui em Solution, Definitions, New. Nós vamos pegar aqui Force Report Drag e nós vamos calcular o arrasto na parede da artéria. A gente pediu para ele plotar e imprimir no console aqui embaixo na janela de texto. Ok. E aí a gente pode também configurar o autosave. Como é um caso transiente, a gente pode pedir para ele gravar os valores de resultado a cada passo de tempo, por exemplo. Então a gente vem aqui em autosave. A gente vai pedir para ele gravar o resultado a cada passo de tempo. E aqui ele grava o arquivo com exceção.dat e só gravaria também o arquivo com exceção.cas a cada passo de tempo se houvesse alguma variação, alguma modificação na malha. Como não é o caso, a malha vai permanecer constante, estática, a gente vai gravar apenas o DAT. Isso é feito automaticamente pelo Fluent. Ok. E aí em Run Calculation, a gente vai definir aqui o número de passos de tempo, 50, e o tamanho do passo de tempo vai ser 0.01.
Então a gente vai correr ao todo meio segundo. Aqui a gente vai aumentar o número de iterações por parte de tempo para 100 e a gente pode finalmente clicar em Calculate. O Fluent pergunta se ele quer inicializar. Sim. A gente vai dizer que sim. Aqui para ver os dois gráficos ao mesmo tempo, a gente clica no botão direito, Tab, Sub Windows View. À esquerda resíduos e à direita o arrasto. Chegamos ao final do processo de cálculo, ou seja, o tempo de meio segundo no processo transiente, que é o ciclo, completa um ciclo de perfil de entrada, meio segundo, e a gente pode então passar para o pós-processamento. A gente pode fechar aqui o Fluent. Voltar para o Workbench. E aqui a gente pode abrir o CFD Post. Então, na célula Results, botão direito, Edit. Aqui já temos o CFD Post. A gente pode pedir para mostrar a parede. Como é o caso transiente, a gente tem acesso aos resultados ao longo do tempo de cálculo. Então, se a gente clicar aqui em Time Step Selector, a gente tem acesso a todos aqueles arquivos que foram gravados, um a cada parte de tempo. Isso nos permite observar o resultado em cada um desses tempos. Isso só acontece quando a gente pede para fazer essa gravação. Se a gente tivesse gravado apenas o arquivo final, a gente só teria ele. Não teria como observar o histórico da evolução do escoamento. Então aqui na parede a gente pode, por exemplo, pedir para colorir em função de uma variável. Então eu clico com o botão direito em Wall, Edit, e aqui em vez de constante eu coloco variável, por exemplo, pressão. E aqui eu tenho a cor em função da pressão. E o que a gente pode fazer é solicitar para que o CFD Post faça uma evolução no tempo dessa pressão. Mas para que a gente possa identificar qual é o tempo que a gente está observando, a gente vai criar então uma caixa de texto com essa informação. Então a gente vem aqui em Text, clica aqui, mantenha o nome padrão. Eu vou colocar aqui, vou ativar essa opção Embed Auto Annotation. E na expressão aqui eu vou trocar para time. E aqui eu vou colocar time. E vou mudar a localização. Location. Left. E bottom. Apply. Então aqui a gente percebe o tempo. No caso, instante final, meio segundo.
Agora a gente pode retornar à configuração da parede, clica no botão direito, Edit, e configurar o range aqui para o local. Ou seja, os limites da escala de cores vai ser referente a cada instante de tempo. Apply. Então a gente vem aqui agora no ícone Animation, clica em Time Step Animation, retorna ao tempo inicial e clica em Play the Animation. Com isso a gente observa a evolução da pressão. Outro recurso interessante que a gente pode observar são as linhas de corrente. Então a gente vai mudar aqui a cor da parede para deixar semi-transparente. Então a gente clica no botão direito em Wall, Edit, vou voltar para uma cor constante e no caso eu vou selecionar a cor branca. Ok. Em Render, vou colocar aqui uma opção de transparência 0.8, Apply. Então isso nos permite observar por dentro do domínio. Então agora a gente vem no ícone Streamline, vou manter o nome padrão e a gente vai disparar a partir da entrada Inlet. Apply. E a gente pode animar também essa opção. Então Animation, volta para o instante inicial e clica em Play. Uma outra opção interessante é observar os vetores. Então eu vou desativar o Streamline aqui e vou pedir para incluir os vetores aqui na animação. Então Vector, manter o nome original, ok. Locations, eu vou selecionar o domínio fluido, ou seja, vou gerar um vetor em cada nó da malha, então fluido, Apply. A gente tem aqui os vetores no instante final, então a gente clica de novo em Animation, volta para o instante inicial e clica em Play. Isso nos permite avaliar como que ficou o escoamento no interior do domínio ao longo do tempo. A gente pode clicar em Play de novo e observar novamente. A gente tem um pico de velocidade na entrada e depois um período de estabilização, que a gente conseguiu observar por meio desses vetores aqui no domínio. E com isso a gente encerra essa apresentação. Obrigado.